A luz aprendeu a subir escadas. O que a nossa energia pessoal tem a ver com isso? Entenda, a energia pessoal às vezes se apresenta na condição de excesso, preocupação, agitação, uma bagunça completa na maneira de pensar e de agir. Repouso, cansaço, sonolência, letargia, uma incapacidade de resolver as coisas, uma procrastinação completa em relação aos seus objetivos. O que essas condições extremas têm a ver com o funcionamento da luz? Isso tem a ver com a luz, pelo fato da luz subir e descer escadas. Os nossos problemas não estão muito distantes disso. Os nossos problemas não estão distantes dessa compreensão. Por quê? O funcionamento da nossa energia pessoal tem a ver, e muito a ver, com o funcionamento da própria luz. Quando a luz branca foi conhecida através de um padrão cromático chamado difração da luz, o cientista que mais se destacou pelas experiências comprobatórias desse processo foi Isaac Newton, onde, pelo escurecimento de um quarto, ele deixou uma pequena fenda, colocou um prisma, e o raio solar tocou naquele prisma e apareceu as 7 cores. Aí ele colocou um outro prisma, recebendo essas 7 cores, e transformou-se na luz branca. É a reversão do padrão cromático da luz em branco. Então, a luz transforma-se em 7 cores visíveis, e essas 7 cores, juntas de novo num prisma, transformam-se em uma cor branca. Esse processo chama-se difração da luz. Uma característica muito grande desse processo é que ela tem um degradê, ela tem uma coerência de movimento, de extensão e contração. É como subir e descer uma escada passo a passo. Assim nós temos, como uma escada, vamos reforçar aqui, padrão púrpura, anil, azul, verde, amarela, laranja e o vermelho. Esse é o padrão cromático de movimento da luz. A gente tem uma maneira de subir a escada e descer a escada, de uma forma muito coerente. O que nós vemos aqui? A gente vê aqui a seguinte condição. Do púrpura ao vermelho, eu tenho uma energia ascendente, de uma cor mais fria a uma cor mais quente. É como se eu pego a matéria e eu vou dissolvendo a matéria. É como você pegar o gelo e levá-lo ao vapor. Então eu tenho esse movimento de subida da escada. Ao mesmo tempo, eu tenho um movimento de descendência, do vermelho ao púrpura. Nesse sentido, o que acontece? Eu tenho um estado de vapor, um estado de energia sutil que vai se condensando, que vai se materializando. Assim, do vermelho ao púrpura, eu materializo. Do púrpura ao vermelho, eu desmaterializo. Olha esse movimento de atração e de expansão. Contração e expansão. Sístole, diástole. Nosso sistema cardíaco repete esse movimento solar. O que eu estou dizendo? O seu coração bate a frequência do universo. Seu coração bate a frequência luminosa dos fundamentos de como a luz funciona. Como ela vibra, se aproximando e se afastando, construindo e desconstruindo. Como ela, a partir de quando ela toca as gotículas d'água e forma aquele arco do arco-íris, ou forma aquela bola do arco-íris, num certo momento, a luz diz que você pode formar circularidade de energia. A sua energia detém propriedade de circularidade, são propriedades geométricas. E, no outro momento, você estende essas propriedades
ao céu e à terra. Em relação a esse conhecimento que eu tenho passado para vocês sobre a bioenergética Yin Yang, tem a ver o seguinte: nosso corpo é um corpo eletrônico de energia pelo qual as energias Yin fluem da terra ao céu de forma ascendente pelo nosso corpo bioenergético. Nesse sentido, as energias Yin pode ser comparado a esse padrão púrpura, que ao ascender pelo corpo, vai encontrar o Sol, a energia mais sutil. Assim como o nosso corpo bioenergético recebe a energia do Sol descendente, que atravessa o corpo e entrega à Terra. Podemos dizer que um padrão vermelho de energia Yang desce pelo nosso corpo e se desloca à Terra. Então, o nosso corpo é um fluxo luminoso de energia ascendente e descendente, que uma hora constrói e uma outra hora desconstrói, e uma outra hora geometriza as energias, geometriza as formas. O que é isso? Dá sentidos, além dos nossos 5 sentidos. E o que a gente faz com isso? Nada. Nada, até o momento. Porque eu estou dizendo que você tem a possibilidade de desenvolver esse mecanismo, tornar-se consciente dele, tornar a sua mente receptiva, ativa e produtiva nesse sentido, de funcionar como luz. Agora, assim como nós agitamos e entramos num movimento de letargia, a luz também tende ao excesso e tende ao aprofundamento. A luz se aprofunda ao mais infinito, se aprofunda ao menos infinito. E se nós somos luzes, a nossa energia também pode se aprofundar para o mais infinito e o menos infinito. Só que se fica lá no mais infinito, é só agitação. Se ficar no menos infinito, é só letargia, paralisação. Por isso que nós temos que aprender a fazer essa circularidade de energia da luz em relação aos nossos ambientes, aos nossos objetivos, e ancorar essa porção de luz para que ela não se disperse o tempo todo. Porque quando ela começa a se dispersar ou começa a acumular, aí começam os problemas. E um dos problemas é você não ter a capacidade de subir essa escada de forma ascendente, de forma descendente, de forma natural. Por quê? Porque você arrasta bolas de ferro. E o nome dessa bola de ferro, em letras grandes, em letreiros muito bonitos, chama-se ignorância. Ignorância tem a ver com o ato de ignorar aquilo que você tem e que você não usa. Tem gente que arrasta a bola de ferro e nem sabe que arrasta a bola de ferro. Por quê? A sensação está no corpo. O corpo pesado, e você não sabe o que é, pode ter certeza que é uma bola de ferro que você está arrastando. O corpo agitado, e você não sabe o que é, sua energia está se dispersando no infinito. Então, se apropriar desses conceitos ao seu favor é fundamental. Um exemplo interessante é a alegoria da caverna de Platão. Muitas pessoas presas no fundo da caverna, nas paredes, com argolas, com o rosto encostado, em que a única realidade é aquela. É um fundo frio, é um fundo escuro, onde a luz está nas suas profundezas, onde a luz está ausente dessa relação de continuidade e descontinuidade. Como consequência, a mente também está ausente dessa relação, dessa possibilidade de conexão, de troca e de aprendizado, onde a realidade que se apresenta é aquela e essa é a verdade. Eu estou determinado a viver no fundo de uma caverna, porque é só isso que existe. Aí alguém, por algum motivo, consegue se libertar, consegue vencer as resistências, as dificuldades, os obstáculos da caverna, que é uma saída íngreme, e esse ser que começa a fazer esse caminho dessa densidade fria, começa a reconhecer as cintilações do púrpura, as cintilações do azul, agora do verde, agora a energia do amarelo, do laranja, aí se encontra com a energia solar do vermelho. Um ambiente externo, um ambiente rico. E ele pensa, caramba, esse mundo existe, eu não sabia disso. Vou descer para avisar todos que estão lá embaixo. Prontamente ele pega essa luz, que não é mais uma luz do ambiente externo, é a luz que ele se tornou.
é a luz que ele se conectou, é a nova consciência. Desço a caverna e começo a tentar ajudar os meus irmãos lá. Aí o que eles dizem simplesmente? Você está maluco, isso não existe. Vou internar você. De novo, chama o psicólogo, chama o psiquiatra. Olha o trabalho que dá comunicar o que é novo, que pode ser benéfico, mas encontra resistência, encontra um processo de crenças muito enraizado, muito bem estruturado, onde a mente e o sentimento das pessoas estão completamente encarcerados. O que fazer? O ser agora, que se apropria das propriedades da luz, tem que utilizar desse processo para reconstruir a forma de se comunicar com aqueles que ele se comunicava antes. A linguagem agora é diferente. Eu posso dizer, você está preso às suas crenças, eu tenho uma coisa boa para te ensinar e você não me ouve. Não adianta. Você tem que desenvolver agora uma forma de acolhimento amorosa, uma forma de acolhimento em que você perceba que da mesma forma como você conseguiu fazer esse caminho, o outro também pode fazer. É hora de você lembrar como é que você fez esse caminho, antes de apontar o dedo. Então, quando a gente diz que tem um caminho, às vezes a maneira que a gente está dizendo não é a ideal. A gente tem que voltar às origens do caminho. O primeiro pensamento, o primeiro sentimento, a primeira intenção, o primeiro passo é uma maneira de se ressignificar. Então, não basta ser luz. Você tem que ter um entendimento para que como essa luz deve funcionar em relação aos ambientes que você frequenta sem julgamento. É uma comunicação participativa, acolhedora e transformadora. Então, o processo de lidar com a luz está além das teorias, além das práticas. Está na nossa intenção de querer melhorar como pessoa e fazer bem ao próximo, propiciando que elas melhorem também e façam um caminho semelhante, porque se você está fazendo um caminho que acha que é bom, você está desejando isso para as outras pessoas. E você acha que vale a pena investir nisso? Invista. Mas todos nós temos limites para lidar com qualquer tipo de informação. Mas o caminho existe, isso que é o principal. Vamos aprofundar um pouco mais esse processo. Se a gente consegue observar a luz através de um padrão cromático de forma visível, e se nós somos luz, como é que a gente pode observar esse padrão dentro de nós? Os nossos 5 sentidos não dão conta disso. Por isso que eu estou incentivando a você ir além dos 5 sentidos. Os clarividentes dizem o seguinte: assim foi descoberto, foi mapeado, foi desenvolvido todo um sistema de relação, de entendimento sobre isso. O padrão cromático que existe em nós está num sistema de chakras. Nós temos 7 chakras, que vai do cóccix até a cabeça, disposta de uma forma muito interessante. Vou mostrar a vocês essa coerência. Se você tem, na experiência de Newton, um prisma, você tem um Sol, que incide a luz branca nele, e você decompõe em 7 cores, vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que isso tem a ver com o nosso padrão de energia? Nós temos 7 chakras com um padrão semelhante de colocação do sistema de difração da luz. Você tem aqui, vamos colocar aqui o púrpura, do púrpura ao vermelho. Então você tem o púrpura, você tem o anil, tem o azul, tem o verde, tem o amarelo, tem o laranja e tem o vermelho. Bom, dizem que o sistema de chakras tem uma correspondência de padrão de cor, tal como o padrão cromático da luz. Assim, nós podemos dizer que o nosso corpo faz uma difração da luz, decompondo a luz internamente, no nosso eixo central, que é a nossa coluna, a nossa medula. Se isso acontece, a gente pode dizer, cara, eu não consigo ver. Se eu não consigo ver,
a luz se aprofunda em nosso ser. Nosso corpo, ele não reflete a luz. Ele consegue tornar a luz invisível. É como confinar a luz numa caverna. É como confinar a luz numa torre. Então, não conseguir enxergar a luz é estar ausente em relação à própria luz. Por isso que nós, na maioria das vezes, não usamos esses recursos. Não temos um conhecimento dentro da nossa educação que privilegie esse tipo de informação. Como a gente liberta a luz desse condicionamento? Vamos fazer o caminho contrário, já que nós confinamos essa luz, temos essa capacidade, como é que a gente de dentro para fora, do gelo vai para o vapor? Faça a sua energia circular. Faça a sua energia circular entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Dê movimento a essa luz, dê circularidade a essa luz. Nesse momento, você vai se reconhecer como luz. Você vai se reconhecer como um ser sensível e condutor da luz. E a luz, a partir desse momento, vai ter uma participação mais clara, mais objetiva na sua vida. Só para você ter um exemplo, cada cor ela pode ser associada a uma propriedade. Essa propriedade pode te ajudar a você a realizar os seus propósitos. Que propriedades são essas? Um padrão, por exemplo, o vermelho, é um padrão de vitalidade. Está associado à vitalidade. Quando ele está ativo, você tem energia. Um padrão laranja está ligado à liderança, a você ter que tomar decisões, ter que coordenar grupos. Um padrão amarelo tem que ver com clareza mental. Qual a clareza que eu tenho para resolver as coisas? Isso é a luz participando na sua vida. Um padrão verde é aquele ponto intermediário de equilíbrio, aquele ponto de condução interna das coisas. Um padrão azul é a sua comunicação fluídica, tranquila, transparente, ativa, coerente. Um padrão anil é a sua visão interior. Um padrão púrpura é a sua conexão com o divino. É onde você começa a transcender, sair de si mesmo. E volta para si mesma a partir do púrpura. Então, aprenda a construir e a se desconstruir como a luz faz. Todo esse processo associativo que eu estou passando para vocês, padrão de energia Yin, padrão de energia Yang, como a luz funciona, como as propriedades da luz funcionam, tem a ver com uma coisa só: o desenvolvimento da sua energia pessoal, a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua prosperidade dentro de um grau de compreensão muito maior. É libertar-se de crenças e determinações que nos impedem de ser mais saudáveis e prósperos. Por isso, estou compartilhando com vocês o caminho que eu tenho feito, o caminho que eu tenho aprendido a fazer e continuo fazendo com vocês, porque o fato de estar aqui falando sobre isso, eu coloco a minha energia em movimento, coloco a luz em movimento, coloco a minha conexão em conexão com vocês. Assim como eu estou compartilhando esse conhecimento com vocês, e se esse conhecimento está tocando o seu coração, está tocando a sua maneira de pensar, compartilhe com as pessoas que vocês acreditem que vão beneficiar. Aqui na descrição tem um link que eu vou deixar uma aula que ensina você a fazer essa conexão. E mais ainda, se você quiser aprofundar esse processo, tem um treinamento chamado Yin Yang, que vai te colocar além de você mesmo e com você mesmo o tempo inteiro, de maneira automática e objetiva. E só com essa aula, muitas pessoas tiveram resultados em relação ao seu corpo físico, às emoções, as questões mentais, espirituais. São muitas as coisas que a gente pode estar compartilhando. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, deixe um like, ative as notificações. Acompanhe a gente também no Instagram. Um grande abraço.